A paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos o último capítulo da nossa apostila de Novo Testamento 4, né? As coisas que hão de acontecer. Até aqui estudamos os fatos concernentes a Cristo e a igreja. Daqui para frente, meu irmão, a igreja de Cristo desaparece para dar lugar a Israel e ao juízo de Deus sobre as nações. Então, no capítulo 3, eu quero que os irmãos entendam que aí a igreja desaparece. O que nós acreditamos? Que a igreja é arrebatada e Jesus ele começa a tratar, juntamente com João, do capítulo 4 em diante, sobre a igreja nos ares e começa a tratar com Israel aqui na terra, no período da grande tribulação. Então, esses são os acontecimentos que vai suceder aqui depois que a igreja for tirada, depois que a noiva do Cordeiro for tirada. Então, existem aí várias escolas de interpretação de Apocalipse. Então, nós vamos ver algumas escolas de interpretação, Apocalipse, para nós entendermos. Primeiro vem a escola idealista, né? O que a escola idealista acredita? Que o livro é apenas de quadros simbólicos da batalha do bem contra o mal, né? Então ela vai ter esse sentido, né? Vai ser o livro de Apocalipse aqui apenas é um quadro simbólico da batalha do bem contra o mal, não é real, né? Que a escola idealista ela vai pensar que o paganismo contra o cristianismo, com a vitória final do cristianismo, isso serão histórias, é apenas história, é o que acredita os idealistas. Mas depois dos idealistas vai aparecer outra escola, essa escola é a escola dos preteristas. O que são os preteristas, meu irmão, minha irmã? Os preteristas são aqueles que é parecido com o idealista, porém os preteristas eles acreditam que o livro todo já foi cumprido durante os dias do Império Romano, no primeiro século da nossa era, até o ano 100, no máximo ano 200. Os preteristas eles acreditam nisso, acreditam que já se cumpriu também, acreditam ainda que o livro do Apocalipse está repleto de mitologia pagã, que isso é coisas aí da mitologia grega. Então eles acreditam, os preteristas diferente parecido assim com os idealistas, ele acredita dessa forma. E existe também outra escola que vai ser a dos historicistas, né? O que os historicistas acreditam? Os historicistas acreditam que todos os fatos contidos no Apocalipse encaixam-se em várias épocas da história. Então ele está falando, não, o que está acontecendo em Apocalipse é coisas que aconteceram durante as histórias, toda a história. A quebra dos selos representaria a queda do Império Romano. Os gafanhotos saídos aí do abismo simbolizam as invasões muçulmanas e etc. E coisas que da história, acontecia na história mesmo. Então eles acreditam dessa forma, os historicistas. E também tem os futuristas, né? Os futuristas, nós aqui da Igreja de Cristo, Ministério Vida de Deus, acreditamos nessa linha de interpretação, que possui uma dupla aplicação. Nós acreditamos que o livro de Apocalipse ele tem uma dupla aplicação. Primeiro, para os 3 primeiros capítulos do livro, é uma histórica, que se cumpriu para as igrejas mencionadas em sua época, e existe uma segunda parte, que é do capítulo 4 em diante, que nós estamos estudando agora, que é a parte profética, que acompanha a trajetória da Igreja de Cristo até o arrebatamento. A partir do capítulo 4, o livro é completamente futurista, e sendo assim, se cumprirá a partir da grande tribulação. Então nós acreditamos que a partir do capítulo 4, o livro vai futurista, completamente futurista. E sendo assim, cumprirá a partir da grande tribulação, vai ser cumprido todas as profecias contidas no livro aqui que nós estudamos. A única discussão entre os futuristas
está ligada ao arrebatamento. Existe mais aí outras linhas dentro da linha futurista, existe outras linhas de pensamentos que existem também após o arrebatamento da igreja, que tem essas 3 linhas de pensamento, pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, que os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação. Mesotribulacionista acredita que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. E tem o pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Eu acredito que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Já pensou, meu irmão? Jesus é um noivo, nós somos a noiva, a igreja. Você já viu um noivo mandar dar uma surra na sua noiva antes do casamento? Eu não acredito dessa forma, não. Então, eu acredito que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O capítulo 4 ele vai começando com um ambiente no céu. Um ambiente ali onde João aparece arrebatado no céu. João ele tem uma visão de Deus assentado num trono, e logo ele vai falar assim no versículo 1, 2, João vai falar assim, logo fui arrebatado. São acontecimentos marcantes aí do capítulo 4. João ele falando assim, logo fui arrebatado em espírito. Vai representar aí o tipo da igreja arrebatada. Note que depois do capítulo 3, a igreja, como eu já disse, não aparece mais, voltando a aparecer somente no capítulo 22, versículo 16. A igreja vai voltar a aparecer só no capítulo 22. E no versículo 2 do capítulo 4, vamos ver aqui o que diz o versículo 2 do capítulo 4, ele vai dizer assim, eu logo fui arrebatado em espírito, versículo 1, e o 2, e um assentado sobre o trono. Trono aqui fala de poder e autoridade. E aparece nada mais, nada menos que 38 vezes no livro de Apocalipse, deixando clara que o juízo é inevitavelmente o assunto do livro de Apocalipse. Então, o assunto de Apocalipse é o juízo, vai acontecer. Note que este capítulo é composto de alguns personagens. Vamos ver os personagens que aparecem aqui no capítulo 4. Existem alguns personagens, nós vamos ver agora esses personagens aparecendo aqui no capítulo 4. Primeiro, e o que estava sentado era na aparência semelhante. Qual que era a aparência semelhante? Então, que parecia, não era que era aquilo, mas parecia. Versículo 4 apresenta 4 elementos, um símbolo profético. Esse versículo vai falar, a pedra de jaspe e de sardônia, e o arco celeste semelhante à esmeralda. Meu irmão, o jaspe é claro como cristal, enquanto que a sardônia ela é vermelha como sangue, e a esmeralda, qual é a cor da esmeralda? Os irmãos já sabem, a esmeralda possui uma cor verde clara. Lendo Êxodo, capítulo 28, do 17 até o 20, nós podemos ver que o jaspe e a sardônia respectivamente, a primeira e a última pedra do peitoral do juízo do sumo sacerdote, mostrando assim que o juízo que virá da parte daquele que está assentado no trono. O arco celeste tem sua origem na aliança de Deus com Noé. Então nós podemos dizer ali que existe um arco celeste e tem origem na aliança de Deus com Noé, e fala da fidelidade de Deus com o homem. Sendo este o arco celeste de esmeralda, podemos esperar com o juízo também o renovo da parte de Deus. Segunda coisa que vai aparecer lá é 24 anciãos. É um número simbólico. 24 é um número que representa todos os salvos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, os 24 anciãos representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. E
Em terceiro vai aparecer lá, a Bíblia diz que vai aparecer 7 lâmpadas de fogo. Meu irmão, 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. 4 animais cheios de olhos. Apocalipse do 6 ao 9 vai falar de 4 animais cheios de olhos que aparece ali no capítulo 4. São querubins que assistem junto ao trono de Deus. O versículo 11 vai encerrar o capítulo com um cântico da criação. Tudo Deus ele vai falando através do símbolo. E aí inicia-se o capítulo 5. O 5 vai falar do livro selado. Versículo 1 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro é o livro do juízo de Deus sobre as nações da terra, o qual ninguém havia sido digno de abrir. Até aquele momento ninguém tinha sido digno de abrir o livro. No versículo 2 o apóstolo vai escrever assim: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4 diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, senão o cordeiro que foi morto. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aleluias, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele já tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, que pega o livro e em seguida, adorando com o cântico da redenção, versículo 12, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e todo louvor. Versículo 13: Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram-se e adoraram. No verso 8 aprendemos acerca das orações. Verso 8 do capítulo 5 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém, meu irmão, minha irmã? As nossas orações estão sendo colocadas diante de Deus. Olha para você ver o quanto é maravilhoso. Diz que tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A nossa oração vai para diante de Deus e elas são como taças cheias de incenso. A sua oração é importante, a minha oração é importante, por isso a igreja não pode parar de orar. Continuando aqui no capítulo 6 de Apocalipse, começa com, de fato, aí a grande tribulação, com a abertura dos selos. No capítulo 6, os selos são abertos, e para entendermos a revelação acerca das coisas que depois destas hão de acontecer.
É fundamental analisarmos as 70 semanas de Daniel, como já coloquei no quadro aqui. Caso contrário, ficaria difícil de entender a revelação apocalíptica. Quero colocar para você também um estudo que eu fiz separado aí sobre as 70 semanas de Daniel, mas vamos fazer aqui um resumo das 70 semanas de Daniel para você entender melhor aí o texto que vai dizer aí esse texto em Daniel 9:24, que diz assim: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo. São literalmente 70 semanas. São 77 semanas que estão determinadas sobre Israel. Não só semanas de dias, mas de anos que marcam a primeira vinda de Cristo, bem como revela a manifestação do anticristo. Os versos 25 e 27 dividem as 70 semanas em 3 períodos. O primeiro período, de 7 semanas, ou 49 anos, começa em 445 a.C., com a ordem dada por Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém em Neemias 2, e vai até 397 a.C. O segundo período, esse segundo período, ele vai 62 semanas, 7 ou 434 anos, vai de 396 antes de Cristo até os dias da morte de Cristo, até 29 aí depois de Cristo, é o segundo período das 70 semanas. Então vai compreender um período aí de 434 anos. E nós devemos entender aí esse segundo período. E o terceiro período, que é o período, é uma semana de 7 anos, é uma semana ou 7 anos. Esse terceiro período ele fala aí de uma semana de 7 anos, essa semana profética de anos, chamada também de grande tribulação. Essa semana, meu irmão, ainda não se cumpriu. Nós estamos vivendo aí num intervalo entre a penúltima e a última semana de anos, né? A última semana. Serão 7 anos de angústia, os últimos 7 anos, como nunca, a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá sobre a terra esse período. Ele é dividido, esse último período, ele é dividido em 2 partes, de 3 anos e meio, como está escrito ali no versículo 27 do livro de Daniel. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, Apocalipse 6:1 diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão. Então, nesse capítulo 6 de Apocalipse, irmãos, nós podemos ver 6 selos sendo abertos. E nós vamos ver aí cada selo aí, um por um, estudar cada selo, os 6 selos aí que estão abertos. A abertura dos 6 selos no capítulo 6, esse capítulo que nós começamos agora. E havendo o cordeiro aberto um selo, versículo 1, o versículo que nós lemos. O versículo 2, do versículo 2 até o versículo 8, os primeiros 4 selos, eles são abertos. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, é um famoso, os irmãos aí conhecem aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro selo que é aberto vai falar do cavalo branco, né? O primeiro selo representa o cavalo branco, que é a falsa paz, né? Diz assim o versículo 2: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa,
e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo é o selo do cavalo branco. Então, ele representa a falsa paz, também representa o anticristo, né? E o segundo selo, que é aberto, representa aí o cavalo vermelho. O segundo selo é a guerra, né? Versículo 4 diz assim: e saiu outro cavalo, o vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros, quer dizer, guerra. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o cavaleiro vermelho, ele vai falar de guerra. Guerra acontecendo aí por toda a terra aí no período da grande tribulação. E o terceiro cavaleiro é o cavalo preto. O que o cavalo preto representa? Representa a fome. Versículo 5 diz que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem então, vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, uma medida de trigo por um denário, um dia de serviço, quer dizer, uma medida de trigo por um dia de serviço. 3 medidas de cevada por um denário, quer dizer, 3 medidas de cevada por um dia de serviço. E não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, então o terceiro cavaleiro é o cavaleiro da fome. Então vai acontecer nos últimos dias uma grande fome sobre toda a face da terra, no período da grande tribulação. Vai haver fome. E o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo. O cavaleiro amarelo vai falar aí de pestes, pestes sobre a terra. Versículo 8 diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, quer dizer, 25% de toda a humanidade para ser morta, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, quer dizer, o quarto selo, é o cavalo amarelo, e vai trazer a morte de 25%, 1/4 de todos os habitantes da terra irão morrer aí através desse cavaleiro, desse selo que será aberto. No capítulo 6 ainda, no versículo do 9 até o 11, vai falar aí do 5º selo. O 5º selo fala aí dos mártires, os mártires da grande tribulação. Diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Essa mensagem levanta uma questão relevante e merece atenção. O Espírito Santo sairá da terra após o arrebatamento? A Bíblia perderá o seu valor? Veremos isso no capítulo seguinte. Amém? Louvado seja Deus. O 6º selo vai falar de catástrofes cósmicas, né? Catástrofes cósmicas e catástrofes naturais também, né? Versículo 12 até o versículo 17 vai falar aí sobre essas catástrofes. Parece, para que você tenha uma melhor compreensão, leia também aí sobre essas catástrofes, também em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 23, que vai falar aí sobre o período da grande tribulação também.
Vamos ver agora também o capítulo 7, né, de Apocalipse, e esse capítulo ele vai tratar de uma pequena pausa na abertura dos selos. Então, uma parada para falar de dois grupos, vai tratar aí também de dois grupos de pessoas. O primeiro grupo fala de judeus salvos e protegidos pelo selo de Deus. Então, existe um grupo de pessoas aí que serão salvas e protegidas de Deus, os judeus aí. Durante a grande tribulação, no versículo 1 e 3, está falando aí de que vai haver um grupo de judeus protegidos pelo selo de Deus. São os 144 mil, né? Que a Bíblia diz. Estão em número de 140 de todas as tribos de Israel, quer dizer, 12 mil de cada tribo de Israel. O número 144 mil, ele não é um número, ele não aponta, bons irmãos entender, que aponta para os remanescentes que será preservado durante a grande tribulação, para testemunhar de Cristo no lugar da igreja. Então, esses 144 mil vai representar aí 12 mil de cada tribo de Israel e quem vai proclamar esse evangelho no lugar da igreja, quem vai estar aqui no lugar da igreja é o povo judeu, e esses 144 mil. O segundo grupo que aparece aí, o segundo grupo é a de pessoas salvas durante a grande tribulação. Pastor, mas vai ter pessoas salvas durante a grande tribulação? Eu creio que sim, vai ter pessoas salvas durante a grande tribulação. Não vai ser fácil. A salvação, o Espírito Santo nos auxilia na salvação, ele nos convence do pecado. Então, mas durante a grande tribulação, o Espírito Santo não vai agir aqui na terra. Por isso a salvação da igreja será muito difícil. Mas vai ter pessoas salvas na grande tribulação. Olha aqui o que diz diz assim, que pessoas salvas durante a grande tribulação. Este grupo inumerável de todas as nações, tribos, povos e línguas são vistos diante do trono do céu. Apocalipse 7:9 diz assim: depois dessas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esses irmãos, eles aparecem ali vestidos de branco, com palmas nas mãos, e são consolados pelo Cordeiro. Então vai ter ali salvação durante a grande tribulação de todas as tribos. Então vai haver tribulação de todos os povos, de todas as línguas, mas o principal grupo que vai ser salvo será o povo judeu. Então os 144 mil representa aí o governo total de Deus aí entre os judeus, em nome de Jesus. Respondendo às duas perguntas anteriores no capítulo 6, nós podemos dizer que a Bíblia não perderá o seu valor na grande tribulação. Então ela não perderá o valor. E acerca do Espírito Santo, certamente ele continuará na terra, pois como Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, e o Espírito Santo é Deus também, então ele está em todo lugar. E o que muda é a dispensação, a maneira como Deus vai lidar com o homem nesse período da grande tribulação. O Espírito Santo não vai agir da maneira que ele age hoje no meio da igreja. Amém? Quem entendeu aí, aleluias. Então, é dessa forma. Qualquer dúvida, pode nos procurar aí, pode mandar mensagem, nós estamos à disposição. Capítulo 8 e capítulo 9 são tocadas nesses dois capítulos 6 trombetas. Então, e é preciso tomar cuidado ao estudar o desenrolar dessas trombetas aí, né, dos juízos divinos, pois os eventos aqui estudados não acontecem paralelamente, mas sucessivamente. Então vai acontecendo uma coisa depois da outra, são eventos que vão acontecendo. Entenda, ao abrir os selos, o sétimo e o último selo, ele vai revelar 7 trombetas de juízo. Então o último selo, o sétimo, ele vai desencadear aí,
revelar 7 trombetas, que também será trombetas de juízo. Na 7ª trombeta tem início o derramamento de mais 7 taças da ira divina. Apocalipse 8:1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Então, 7 trombetas aos anjos. Para melhor entendimento, veja na sua apostila aí, veja o quadro aí que foi colocado na sua apostila, para você entender as trombetas aí certinho, o que acontece aí em cada período. São tocadas 7 trombetas. Então, quer dizer, a primeira trombeta, o que vai acontecer com o toque da primeira trombeta? Vamos ver, a primeira trombeta está no capítulo 8, versículo 7, que diz: 1/3 da vegetação é destruída. Amém, irmãos? Olha para você ver, toda... O que é 1/3? 1/3 da terra, daquilo que é verde na terra, será destruído com o toque da primeira trombeta. E a segunda trombeta? O toque da segunda trombeta, o que ela vai desencadear? 1/3 da vida marinha, quer dizer, tudo que vive no mar perece, e também 1/3 dos navios perecerá também, desencadeando assim um grande desastre aí. Mas vai vir o toque da terceira trombeta, né? A terceira trombeta ainda no capítulo 8, e 1/3 das águas dos rios e fontes são contaminadas, quer dizer, a água potável do mundo vai ser contaminada com o toque da terceira trombeta. A 4ª trombeta, a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas perderão o seu brilho. Quer dizer, vai acontecer um eclipse aí, a luz solar vai ser impedida de chegar na Terra. Isso também vai causar aí muita doença, vai ser terrível aí sem a luz do sol aí. A 5ª trombeta, ela vai trazer também, tá, já é no capítulo 9, ela vai trazer essa 5ª trombeta, a estrela cai do céu, quer dizer, meteoros vai vir sobre a terra, e é Satanás, aí essa estrela que cai é Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. Os gafanhotos, meu irmão, são seres demoníacos e literais mesmo, que se apresentam com aparência assustadora, horripilante. O alvo desses gafanhotos é unicamente o homem, é atacar o homem. E o tempo da sua ação é de 5 meses. Então, quer dizer, gafanhotos, do versículo 7 até o versículo 10, gafanhotos vai vir unicamente para atacar o homem. E o tempo vai ser por 5 meses, nos quais a morte fugirá dos homens. Eles vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Vemos aqui o primeiro ai no versículo 12. Então, o versículo 12, nós vamos ver ali o primeiro clamor, o primeiro ai ali, que não será fácil, será um período de muita dor mesmo, de muita angústia, aí no versículo 12, aí, falando aí do primeiro ai que acontece ali na terra durante a grande tribulação. A 6ª trombeta vai falar lá no capítulo 9, do versículo 13 até o 21, seres igualmente infernais, demônios vão aparecer em número quase incalculável, com hora e dia, mês e ano, no único propósito de matarem a 1/3 parte dos homens. Quer dizer, agora, primeiro já foi 1/4 da humanidade já foi tirado nos selos que foram abertos. Agora 1/3 parte dos homens serão destruídos por esses animais, por essas feras, foram liberados aí seres, né, por esses seres infernais que foram liberados aí na 6ª trombeta, matar 1/3 da humanidade.
que sobraram aí. Os versos 20 e 21 nos mostram o estado espiritual, moral e social da humanidade. Nestes terríveis dias, aqui termina a primeira metade da grande tribulação, entre o versículo 20 e 21 do capítulo 9. Então, a primeira metade da grande tribulação termina nesse caos, aí, na sexta trombeta, né, sendo tocada e vindo uma morte muito terrível aí sobre toda a terra, sobre toda a humanidade aí, muita tristeza aí tocada também no capítulo 11 aí, depois vamos estar vendo aí a sétima trombeta vai aparecer no capítulo 11. Do capítulo 10 até o versículo 11 do capítulo 14, aparece mais um parênteses na narrativa do juízo divino. Vale a pena notar, meu irmão, minha irmã, que em nosso estudo aqui, que em várias partes do livro de Apocalipse ocorre isso. Vai contando a história, fala sobre um assunto, depois volta de novo. Como eu disse no capítulo anterior. A narrativa profética é interrompida para destacar um evento escatológico, algo que vai acontecer aí no capítulo 10. E no livro de Apocalipse nós encontramos pelo menos 7 passagens desse jeito. 7 passagens que nós chamamos de parentética, né? As passagens parentéticas. O que são passagens parentéticas? Quer dizer, um parêntese entre uma história. Então, primeiro foram os 2 grupos de salvo, que nós vimos lá no capítulo 7. E agora nós podemos ver também os 2 grupos de salvos. Depois dos 2 grupos de salvos, nós vimos também que um anjo com um livrinho, no capítulo 10. Depois uma série de visões são dadas a João, no capítulo 14. No capítulo 15, 7 anjos com as 7 últimas pragas. No 5º, os reis são ajuntados para a batalha do Armagedon. E no 6º, a grande prostituta assentada sobre a besta. E no 7º, né, o 7º quadro, o 7º é o quadro de aleluias e as bodas do grande Deus, que está no capítulo 19 ali, são as passagens parentéticas, quer dizer, um parênteses dentro da história do Apocalipse para falar de algo igual que nós estávamos falando sobre as trombetas. Parou na 6ª trombeta, vai contar a história aí de João e um anjo com um livrinho e as 2 testemunhas e depois volta para a 7ª trombeta. Amém? Louvado seja Deus. Dessa forma, nós entendemos aí que essas passagens, e é importante para nós entendermos o texto aí de Apocalipse. O capítulo 10 ele vai mostrar o livrinho comido por João, como eu já disse. As 2 possíveis interpretações para esse livrinho aí pode ser a mensagem dada às 2 testemunhas, ou também pode significar o restante da mensagem apocalíptica entregue a João. Começa aqui na segunda metade da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, vai falar aí sobre esse livrinho aí. No capítulo 11, nos versos 1 e 2, nós podemos ver também o templo dos judeus sendo medido. Olha o que diz aqui, no versículo 1: foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito para dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meça, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Irmãos, nisso nós podemos ver que durante a grande tribulação o templo já estará de pé. Então é preciso que o templo seja reconstruído e sendo usado, ele está sendo usado ali, conforme Mateus 24:15. Saiba que
Hoje eu já estive em Jerusalém e já existe lá todo um preparo dos judeus para a reconstrução do templo. Lá todo o material do templo, os utensílios do templo já está ali no Museu do Templo, já está preparado para a reconstrução do templo. Então existe um movimento para reconstruir o terceiro templo. E aqui nós vimos que o templo está de pé na segunda parte da grande tribulação. Acerca das duas testemunhas, serão 2 homens, cuja identidade nós não sabemos. Especula-se muito sobre quem seriam esses 2 homens. Uns acreditam que seria Moisés e Elias. Outros já dizem que devem ser Enoque e Elias, pois foram os únicos na terra que a Bíblia diz que não provaram a morte. Mas isso não justifica essa linha de interpretação. O melhor a fazer é ler Deuteronômio 29, 29. Né? Então, isso nós temos que colocar em mente, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então tem coisa que não pertence a nós, né? Pertence somente a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos, né, todas as palavras desta lei. Aqui acaba o segundo ai, né? No versículo 11 acaba o segundo ai, e é tocada a 7ª trombeta.